E a gente começou mais vídeo aqui pra vocês, meu querido. Se mandaram pra mim pelas redes sociais esse vídeo aqui, ó. Pessoas que destruíram seus corpos pelo canal Arquinho. Vamos conferir aqui. Se inscreve aí se você não é inscrito. Deixa muito like no comentário pro YouTube mandar esse vídeo aqui para as pessoas. Vamos lá, 3, 2, 1 e play. Muitas vezes, no meio de tudo que a gente tem pra resolver no dia, seja estudo, trabalho ou mil responsabilidades, a gente acaba esquecendo do mais importante, a gente mesmo. Nosso corpo é o veículo que vai acompanhar a gente a vida inteira. Sim. Então, fala sério, né? Você nunca pensou em fazer nada pra destruir ele, né? No vídeo de hoje, eu quero relembrar com você alguns dos casos mais assustadores de pessoas que levaram o próprio corpo ao limite, com consequências terríveis e, em alguns casos, até fatais. A gente vai ver desde modificações corporais totalmente desnecessárias até situações em que a saúde mental não foi tratada a tempo, fazendo essas pessoas praticamente destruírem o próprio corpo. A busca pela beleza costuma gerar muitas inseguranças em muita gente, e com padrões cada vez mais impossíveis de alcançar. Tem quem decida ir longe demais quando o assunto é procedimento estético. Esse é o caso da coreana Hang Miyoko. Uma história que ficou bem famosa anos atrás. A Hang era uma jovem bem bonita, mas aos 28 anos ela descobriu a cirurgia plástica. E rapidamente ela desenvolveu uma obsessão doentia. Nossa, ela chegou a um ponto em que ela se mudou pro Japão só para continuar fazendo mais e mais cirurgias. Quando ela voltou para casa, a própria família quase não reconheceu ela. O rosto tinha ficado alongado, extremamente inchado, deformado por causa de tantos procedimentos. Esse cara tá gorda. Levaram a Hang a um médico que suspeitou que ela estivesse enfrentando algum tipo de problema psicológico, algo que fazia ela sentir uma necessidade compulsiva de mudar a aparência o tempo todo. Mas ela simplesmente ignorou o aviso. De volta ao Japão, os médicos se recusaram a continuar operando ela. Mesmo assim, depois de procurar muito, Hang Miyoko encontrou um doutor que não concordava com os outros e aceitou injetar silicone no rosto dela. E não só isso, ele ainda entregou seringas e mais silicone para que ela mesma aplicasse as injeções em casa. Quando o silicone acabou, no desespero, ela fez algo pior. Ela começou a injetar óleo de cozinha no próprio rosto. E como você deve imaginar, né, o resultado foi assustador. O rosto dela inchou de um jeito absurdo. As crianças tinham medo de olhar para ela. A cabeça dela parecia enorme, desproporcional ao resto do corpo. Com o tempo, o caso de Hang ficou conhecida no país inteiro, e ela acabou aparecendo na televisão coreana. Muita gente ficou com pena da situação, e os espectadores enviaram doações suficientes para que ela pudesse passar por uma cirurgia na tentativa de reduzir o tamanho do rosto. No primeiro procedimento, os cirurgiões retiraram cerca de 60 gramas de uma substância estranha do rosto da Hang, e mais 200 gramas do pescoço. Depois de várias cirurgias, o rosto até diminuiu bastante, mas ficou cheio de cicatrizes, todo deformado. E o mais triste é que ela mesma dizia várias vezes que só queria ter o rosto antigo de volta, antes de qualquer retoque estético. Depois que a história virou notícia e passou na TV, ninguém mais soube o que aconteceu com ela. Agora, saindo de um extremo para ir direto para o outro, tem o caso do Dennis Sabner, que em vida preferia ser chamado de Stalking Cat. E o apelido não era à toa. Ele fez várias modificações do próprio corpo para parecer um tigre. Ele tatuou o corpo inteiro, mudou a linha do cabelo, colocou implantes na pele para encaixar bigodes artificiais, lixou os dentes para ficarem pontudos como presas. E isso é só parte do que ele fez. Ninguém sabe ao certo quanto dinheiro ele gastou com tudo isso. E ele ainda planejava costurar couro animal de forma permanente na própria pele, só para deixar a aparência ainda mais realista. Os pais dele eram descendentes de tribos indígenas, Huron e Lakota. Culturas onde se transformar para se parecer com o próprio totem é uma tradição antiga. Então, para ele, aquilo também tinha um significado espiritual. Por causa da aparência totalmente fora do comum, Stalking Cat acabou virando uma celebridade local nos Estados Unidos. Ele dava entrevistas, participava de eventos, fazia sessões de fotos, chamava atenção por onde passava. Mas a história dele não teve um final feliz. Dennis Sabner foi encontrado morto dentro de casa, no dia 5 de novembro de 2012. Os relatórios da polícia nunca foram 100% conclusivos, mas tudo indica que ele tirou a própria vida. Ele tinha 54 anos. E se você acha que esses casos são extremos demais, o próximo está mais perto da nossa realidade do que parece. Um dos nichos mais populares da internet hoje é o mundo fitness, e olhando por cima parece algo positivo, né? Saúde, disciplina, exercício, o que poderia dar errado nisso? A verdade é bem diferente. A cultura fitness acabou ficando extremamente tóxica há alguns anos. Tem gente que humilha
o corpo dos outros, cria padrões impossíveis e o lado mais perigoso de todos, o uso pesado de drogas para melhorar desempenho. E foi exatamente isso que aconteceu com Andreas Mussner, um levantador de peso austríaco que chocou o fisiculturismo no começo dos anos 90. Ele tinha uma quantidade absurda de massa muscular e praticamente o corpo dele já tava, tá ligado? Era algo que parecia ele tava lá em pé. O Andreas falava direto que o grande ídolo dele era o Arnold, né? E em 1996 ele finalmente conseguiu conhecer o cara pessoalmente. Só que ironicamente, 1996 também seria o último ano da vida dele. Depois de meses sentindo dores fortes no estômago, o Mussner acabou sendo internado na manhã do dia 12 de março de 1996. E o que o médico falou? Às 7 da noite, os médicos decidiram operar às pressas para tentar conter uma hemorragia interna. Só que logo depois, o fígado e os rins começaram a falhar. O estado dele piorou tão rápido que já não dava nem para fazer transfusão de sangue. E na manhã do dia 14 de março, ele faleceu. A autópsia apontou falência múltipla dos órgãos. Mas quando os médicos olharam mais a fundo, o que encontraram foi ainda mais chocante. O corpo dele era extremamente musculoso, com praticamente zero gordura subcutânea. Nossa. E é loucura, cara. O fígado tinha vários tumores, alguns do tamanho de bolinhas de ping-pong. O coração estava hipertrofiado, ele pesava cerca de 636 gramas. Para você ter noção, o coração de uma pessoa ou um homem normal pesa entre 300 e 350, quase o dobro basicamente. Os eletrólitos estavam totalmente desregulados, o potássio altíssimo, e ainda encontraram traços de quase 20 drogas ilegais diferentes no organismo dele. O próprio Arnold mandou uma coroa de flores para o funeral com uma mensagem simples: um último adeus a um amigo. Ele tinha só 31 anos. E aí eu te pergunto, até onde o ser humano consegue ir para satisfazer os próprios desejos? Agora segura essa história. Alex Mensaet, ou Mensaet, era um cara comum, vida normal, até sofreu um acidente de carro bem grave. Ele teve vários ferimentos, mas o pior foi na perna esquerda. Os médicos não conseguiram salvar e tiveram que amputar a perna dele. Só que diferente do que qualquer pessoa imaginaria, Alex não ficou devastado. Na verdade, ele começou a se sentir estranhamente satisfeito por estar sem a perna. Tão satisfeito que pouco tempo depois ele contou para a família que queria amputar a outra também. Mesmo com todo mundo sendo contra, né? Óbvio, né? Ele passou por um procedimento para ampliar a amputação que já tinha e depois removeu a perna direita também. E não parou por aí. Algum tempo depois, Alex começou a procurar médicos que aceitassem amputar o braço dele. Obviamente, ninguém topou. Então, em um ato que só dá pra descrever como uma obsessão doentia, ele foi pesquisar na internet como fazer o procedimento sozinho. Ele mesmo aplicou anestesia, colocou o braço em gelo seco e depois usou uma faca de cozinha pra remover. Sim, ele fez isso, cara. E o mais bizarro é que, diferente dos outros casos que a gente viu, Alex diz que se sente feliz assim. Mesmo assim, o caso dele é considerado um exemplo extremo de algo chamado apotemonefilia, também conhecido como transtorno de identidade da integridade corporal. Uma condição psicológica em que a pessoa sente que certas partes do próprio corpo simplesmente não deveriam estar ali. Agora eu quero falar de um negócio que é mais psicológico, mas não deixa de ser assustador. Existe uma condição chamada Síndrome de Munchausen, também conhecida como transtorno factício. Basicamente, é quando a pessoa finge ou até provoca de propósito sintomas físicos ou psicológicos nela mesma, só para assumir o papel de doente, só para receber atenção, cuidado, hospital e preocupação das pessoas. E o mais estranho é que não tem ganho financeiro, não é para fugir de problema nenhum, é só pela necessidade de ser tratada como paciente. Para isso, a pessoa pode chegar a se machucar, manipular exames, exagerar sintomas ou até criar doenças que nem existem. E um dos casos mais chocantes disso na internet recente foi a da Kelly Holland. Quem que gosta de hospital, mano? Pelo amor de Deus. Era bailarina e levava uma vida relativamente normal, até que em 2014 ela desenvolveu anemia e precisou receber transfusões de sangue. Só que no ano seguinte ela começou a dizer que as transfusões estavam fazendo mal para o corpo dela e acabou sendo internada de novo. Um tempo depois ela postou nas redes sociais agradecendo a família e o hospital por todo o apoio, mas logo voltou ao médico dizendo que estava se sentindo péssima. Os exames, normais, nada de errado. Pediram segunda opinião, também nada. Ela simplesmente não tinha nada. Mesmo assim, pouco tempo depois, foi internada de novo por supostas convulsões que os médicos suspeitavam serem fingidas. Enquanto isso, na internet, Kelly criava campanhas pedindo doações de sangue, fazia posts dizendo que os médicos não acreditavam nela, que ela estava sofrendo e que ninguém levava sua dor a sério. Ela chegou até a aparecer nas notícias durante 2017. Só que a história era sempre a mesma.
Ela dizia ter várias doenças e nenhum médico Essa foto aí conseguia é comprovar. bizarra, hein? Nas redes sociais, muita gente apoiava, mandava mensagem, doava dinheiro, dava atenção. E isso só alimentava mais o comportamento. Em março de 2018, ela encontrou um médico que não conhecia o histórico dela. E aí veio algo extremo. Sem grandes questionamentos, ela conseguiu fazer uma histerectomia, basicamente remover o útero. Um procedimento que normalmente só acontece em casos realmente graves. Então. Depois disso, as fotos que ela postava começaram a ficar cada vez mais perturbadoras. Putz, As pernas mano. cheias de feridas, infecções piorando, machucados que não cicatrizavam. A psiquiatra que acompanhava ela avisou: se você não tratar isso, pode acabar perdendo suas pernas. Só que ao invés de medo, aquilo pareceu empolgar ela. Kelly chegou a comentar que se perdesse uma perna, talvez recebesse ainda mais apoio da internet. Com o tempo, ela começou a se machucar cada vez mais. Mais cortes, mais feridas, mais infecções. Até que começou a perder a mobilidade das próprias pernas. E aí veio a parte mais pesada. Em 2021, ela postou uma foto mostrando o resultado final. Ela tinha perdido as duas pernas. Tudo por causa de ferimentos que ela mesma causou. Quando você olha o histórico dela nas redes, post por post, dá pra ver o desgaste acontecendo na sua frente. Caramba. Não só físico, mas mental também. É o tipo de história que faz a gente parar pra pensar o quão longe a mente humana pode ir quando algo lá dentro não é tratado a tempo. Mas Loucura, enfim, mano. vamos de next. O caso da Lin May é um dos casos mais Coisa que a gente conhecidos do achava mundo que nem esporte. existia, tá E é ligado? uma história Puta que é merda. bem ruim de ouvir. A Lin foi uma atriz muito popular no cinema mexicano, famosa não só pelo talento, mas principalmente pela beleza marcante herdada das raízes chinesas. Só que a carreira dela acabou sendo marcada por uma tragédia, causada justamente por algo que prometia deixar ela ainda mais bonita. E o pior é que tudo aconteceu quando ela ainda era bem jovem. Ela trabalhava em Acapulco, a cidade do Chaves, mas que nesse caso é a cidade natal dela, né? Quando num dia qualquer, uma mulher puxou conversa e começou aquele papo clássico, dizendo que ela já era linda, mas que poderia ficar ainda mais. Que uns retoques no rosto iam turbinar a carreira dela, trazer mais sucesso, mais oportunidades. Caramba, Sabe a aquele mina tipo já de era promessa bonita mesmo. fácil? Depois de pensar um pouco, a Lin acabou aceitando. Ela foi fazer o procedimento com essa mulher, só que aí veio o pesadelo. Ela conta que o que injetaram no rosto dela não era silicone, nem nada médico. Era óleo de cozinha, óleo de bebê e outras substâncias Eita estranhas. desgrama, credo. Tudo jogado direto no rosto. Com o tempo, os efeitos começaram a aparecer. O rosto inchou demais, Nossa. ficou deformado. Surgiram dores constantes, coceira por baixo da pele, como se algo estivesse errado o tempo todo. A situação ficou tão pesada que ela chegou a pensar várias vezes em acabar com a própria vida, mas com o apoio da mãe, conseguiu seguir em frente. Desde então, ela passou por várias cirurgias tentando reconstruir o rosto, Mulher mó tentando bonita, consertar aquele estrago. Só que, infelizmente, quase nada pôde ser revertido. Mesmo assim, ela nunca sumiu. Continuou trabalhando, aparecendo na mídia, sempre com uma postura otimista, tentando seguir a vida apesar de tudo. Agora, se você acha que só mulheres acabam entrando nessa obsessão por cirurgia plástica, não é bem assim. Também existem casos de homens, e muitos terminam bem mal. Um exemplo é o Peter Joseph Burns, nascido em 1959 na Inglaterra. Ele foi líder da banda Dead or Alive, que fez muito sucesso nos anos 80. Além da música, o que mais chamava atenção nele era o visual totalmente extravagante. Roupas chamativas, maquiagem pesada, um estilo andrógeno e revolucionário para a época. Muita gente até copiava. Mas longe dos palcos, a história era outra. Peter acabou ficando viciado em cirurgias plásticas. O objetivo dele era alcançar uma aparência cada vez mais feminina e volumosa. Só que isso virou uma obsessão. Às vezes, ele aparecia nos shows com um tapa-olho preto, e não era estilo, era para esconder os hematomas das cirurgias recentes, e muitas vezes os resultados davam errado. O rosto dele começou a mudar demais, ficar artificial, desfigurado. Agora Com o parece tempo, uma ele mulher, deu aquelas presença mulher doida. constante em programas que falavam Enche sobre a cara desastres de- cirúrgicos. E depois, de nas ódio. redes sociais, as imagens só se espalharam ainda mais. É aquele tipo de história que faz a gente perceber como a busca por um padrão perfeito pode acabar destruindo completamente a própria identidade. Com a chegada do novo milênio, o Peter começou a aparecer mais na mídia do que nos palcos. Agora A parece música uma já não mulher. era mais o centro das atenções. As Nossa. cirurgias eram. Em 2007, ele deu várias entrevistas dizendo que ia processar o próprio cirurgião plástico por uma quantia milionária, porque segundo ele, o médico tinha simplesmente destruído os lábios dele. E nessas aparições dava pra ver que a situação já tinha passado do limite estético, tinha virado problema de saúde mesmo.
Ele falava de complicações sérias, problemas cardiovasculares, dores constantes e acusava os médicos de negligência, de erros médicos e de má prática. Uma das intervenções que mais prejudicou ele foram injeções de poliacrilamida nos lábios. Era para dar volume, mas o resultado foi o contrário: deformação, dor e ainda mais cirurgias para tentar consertar. Só que cada tentativa de arrumar acabava piorando tudo. Virou um ciclo sem fim, cirurgia atrás de cirurgia, procedimento atrás de procedimento. No total, foram mais de 300 cirurgias plásticas. E além de destruir o próprio rosto, isso também acabou com o dinheiro dele. 300 cirurgias e não conseguiu. Uma imagem que nunca chegava. Até que em 2016, esses médicos não sabem o que tá fazendo, certeza. Ele morreu aos 57 anos por causa de problemas cardíacos. No fim das contas, a busca por uma aparência perfeita custou a própria vida dele. E quando a gente junta todas essas histórias, dá pra perceber um padrão meio assustador. Em todos os casos, o perigo não começou no bisturi, começou na mente dessas pessoas. E chegamos ao fim de mais um vídeo. Não esqueça de se inscrever e deixar um like caso você tenha gostado. Que Jesus abençoe a vida de vocês e até a próxima. Caramba, meu nobre. Caramba, são coisas que a gente nunca, pelo menos eu nunca ouvi falar, tá ligado? De vícios, mano, quem que gosta, a mulher lá que gostava de ir pro hospital, né? De receber cuidados da enfermeira e tudo mais. A minha vida toda eu só conheci pessoas que odeiam o hospital, e eu sou uma delas, tá ligado? Mas, pô, existe pessoas que tem essa loucura de querer ficar em hospital, pelo amor de Deus. Complicado, hein, galera? Comente esse vídeo aí, galera. Comente aí, continue mandando vídeo lá pra esse site acima da programação do canal. Canal do Aquinho, o primeiro aqui na descrição. Vou deixar outro vídeo aqui que continue assistindo. Comente aí qual caso mais bizarro que a gente viu nesse vídeo aqui, que você acha. Comente muito aí pro YouTube mandar esse vídeo aqui pra mais pessoas. Tamo junto, falou e tchau.